Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a gravação. Estamos aqui iniciando mais uma live sobre iniciação ao empreendedorismo, porque as pessoas se aventuram no empreendedorismo. E estamos aí, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre os mitos do empreendedorismo. E deixa eu chamar aqui minha parceira Érica para ver. Boa noite, Cíntia, chegou cedo hoje. Quase chamei você, Cíntia, para participar da live. Deu sorte que apertei na Érica. Oi, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Cíntia. Tanto tempo que a gente não fazia uma live junto, né? Né? Cíntia chegou cedo hoje, Cíntia. Chegou. Tava atenta, tava esperando. Cíntia tava, né? Marcou a Cíntia na agenda? E aí, Érica? E aí, como estamos? Vamos daquele jeito. Vou aproveitar aqui o tempinho, vou mandar aqui a live para as pessoas. Marcou o quê, Cíntia? O horário. Ah, bom, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? E aí, enquanto as pessoas chegam ou não, a gente vai começar falando sobre o que é empreendedorismo. E aí, primeiro, eu queria trazer aí a diferença entre empreendedorismo e empresário, que é até uma questão um pouco polêmica, né? O, assim, de forma teórica, empreendedorismo, ele envolve risco. Então, basicamente, quando você é empreendedor, você está trazendo uma nova visão ou uma nova usabilidade para determinado produto ou serviço. Uhum. E aqui a gente não mede palavras, né? E, cara, assim, eu acho que deveria existir uma palavra nova para o que a maioria das pessoas estão fazendo. Porque muitas pessoas não trazem nada de novo, não trazem nenhum tipo de usabilidade, não colocam sua cara no negócio e elas falam que estão empreendendo. De certa Uhum. forma, a gente chama de microempreendedor, né? A pessoa que abre lá um MEI e tal. Mas o MEI, ele envolve risco, envolve principalmente riscos calculados. Ou seja, quando você entra para empreender, a gente já entende que você vai assumir algum tipo de risco. Então, isso faz parte da ideia central do empreendedorismo, que é envolver risco e trazer alguma coisa nova para esse produto ou serviço que você está oferecendo. E sim, isso é uma coisa teórica, tem um autor que falou sobre isso, mas não me recordo o nome do autor, a gente pode pesquisar e publicar depois. E o que é quando você é empresário? Teoricamente, na teoria, você é empresário quando você herda algum tipo de empreendimento. Então, quando você é herdeiro e você herda ali uma empresa, você é um empresário. E eu até vejo muitas pessoas falando isso, e a gente nem falou isso, né, sobre a live, a gente sempre esquece quando a gente vai conversar Uhum. na live, né? E eu nem falei isso com você, que muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho uma visão de empreendedor e queria ter uma visão de empresário. Você não precisa ter, Curioso. você não precisa necessariamente ter uma visão de empresário, porque na forma teórica disso, empresário é aquele que herda uma empresa. Mas a gente começou a ver o empresário como aquela pessoa que, de certa forma, tem uma estrutura maior dentro, na sua empresa, digamos assim. E como empreendedor, aquela coisa, sabe, mais rápida. Quando não é Uhum. exatamente isso que lá no cerne da questão a gente tem aí como teoria, digamos assim. Muito bom, porque essa questão do empresário empreendedor parece que tá assim. E pelo que você falou agora, expôs, são coisas distintas. Não fui eu que disse, tá, gente? Foi a O que FGV que você, falou.
Então, se você, Hum, então, se vocês quiserem discutir essa questão aí das teorias, não discutam comigo, discutam com a FGV. Foi ela que me contou essa distinção aí. Quando eu aprendi justamente o, a matéria de empreendedorismo. empreendedorismo. Então, acho que faz algum sentido, né? É, de repente faz até algum sentido, sim. Então, vamos lá. O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo basicamente é isso aí que eu falei. Significa você trazer uma ideia nova ou você dar algum tipo de usabilidade, alguma coisa mais criativa a um produto ou serviço já existente. Não necessariamente você tem que inventar a roda, mas você tem que colocar um adesivo na roda, fazer um adereço, colocar alguma coisa ali para deixar ela um pouco diferente, para deixar ela ali um pouco mais bonita para que de fato você seja um empreendedor. A gente tem que trazer novas soluções, novas usabilidades. É personalizar o negócio. Digamos que é Personalizar. isso. É. Trocando em miúdos, é isso. Personalizar o negócio para não ficar todo mundo parecendo que vende o mesmo produto, né? Exatamente. Entendi. Então, hoje, uma coisa muito curiosa, né, que a gente ficou até viciada no site do IBGE acompanhando, que o crescimento da população, que já não deve estar mais em mais de 211 milhões, essa altura já deve estar em uns, quê? Uns Se 200. você não tá entendendo o que a gente tá falando, é porque a gente pesquisa antes de fazer a live. E hoje a gente quis trazer algumas estatísticas em relação ao empreendedorismo e tal. E a gente foi analisar a população. E aí, para analisar a população, a gente entrou no site do IBGE. E a cada 20 segundos nasce uma pessoa nova. E a gente ficou ali no loop infinito, só assim, olhando pro computador, Acompanhando acompanhando o crescimento da população brasileira. isso, Foi que é uma coisa assim bem absurda. E em comparação o número da população, nós temos aí aproximadamente 87 milhões de desempregados no país, o que é um número bem considerável, que equivale a mais ou menos 41% da população desempregada, que às vezes optam pelo empreendedorismo justamente por isso, que vira uma opção. Só o número de mês, né, o registro do microempreendedor, nós temos mais de 10 milhões, né? Mais de 10 milhões. 40 milhões. Mais de 40, olha só. 40 milhões. É um número bem significativo. Em fevereiro, a gente encerrou fevereiro, né? Fevereiro, mas a gente já está em agosto, com um Uhum, total de 38 milhões de olha só. informais. E aí, a gente estava trazendo aqui um debate que não necessariamente quando as pessoas escolhem o empreendedorismo, e a gente já falou isso aqui outras vezes, elas Uhum, estão escolhendo o empreendedorismo por opção. E muito por isso que a gente quis trazer esse tema. Porque a gente falou assim, beleza, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente até falou sobre Ikigai aqui em um post essa semana, que é muito interessante que você consiga entender o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida, ele pode sim estar no empreendedorismo, como hoje eu uhum. acredito que o meu propósito de vida, o que faz sentido para mim depois de experiências ruins, foi eu estar aqui como empreendedora. Mas isso não significa que é exatamente uma escolha. E, inclusive, talvez nem para mim tenha sido uma escolha. Porque aí eu fiquei 2 anos da primeira vez trabalhando na empresa de telemarketing, ganhava tipo um salário mínimo praticamente, não trabalhava de carteira assinada, quer dizer, Uhum. é o ruim do ruim, porque eu não conseguia uma vaga em um emprego formal. Então, assim, não necessariamente as pessoas elas optam pelo empreendedorismo porque é a escolha natural, mas sim porque muitas vezes elas não têm opção. Então, ao invés de elas ficarem, óbvio, ali sem terem o que comer, elas vão e procuram algum outro tipo de ocupação. E o local que elas buscam isso normalmente é no empreendedorismo
E isso também faz com que ela se transforme em MEI, que de certa forma é um facilitador, Uhum. porque ele facilita com que a gente pague ali os impostos, a gente consegue ter uma certa regularidade perante a lei e a gente consegue, como eu falei, né, deixar aí de certa forma o nosso negócio legalizado, de certa forma não, né, legalizado, quando a gente não Uhum. usa isso pro lado ruim, mas é uma opção que a gente encontra, porque o mercado não está pronto, né? Isso, o mercado não está pronto e as coisas têm, às vezes, têm um custo alto, você não tem uma remuneração equivalente aos seus custos, aos seus planos. E tem pessoas que têm até emprego fixo e que ainda assim são empreendedoras para Essas sim são poder por escolha, na maioria das isso. vezes. Às vezes é para complementar a renda que não é suficiente, que não tem como arrumar uma posição, conseguir uma posição melhor, né, no mundo corporativo, na empresa que trabalha, enfim. O empreendedorismo é uma forma de complementar a renda. Isso acontece Até muito com mesmo, mulheres também, né? até mesmo para fazer transição, né? Isso também, porque às vezes para essa transição, o empreendedorismo nós sabemos que é um terreno instável. Você vai colocando um pé de cada vez. Não dá para se jogar assim cegamente. Então fica ali no meio termo. Vamos aos pouquinhos para ver se dá certo. Não dá para se jogar cegamente, a não ser que você tenha ficado desempregada como eu. Aí sim dá para se jogar Né? cega, Para surda e tudo, muda. para tudo há um porém. Porém. E muitas pessoas buscam também o empreendedorismo por uma questão de perceber uma oportunidade de ser mais independente. Porque muitas vezes a gente se sente muito dependente, não só do nosso emprego, mas a gente sente aquela dependência também do lugar que a gente está. A gente às vezes Uhum, precisa se desvencilhar um pouco dos nossos colegas de trabalho. Às vezes a gente precisa se desvencilhar dos nossos líderes, porque como a gente já falou aqui outras vezes, a taxa de lideranças ruins são muito grandes. Então, muitas vezes a gente tem experiências muito ruins no mercado de trabalho com líderes e por isso a gente fala assim, olha, chega disso aqui. Agora eu vou empreender. Nossa, quantas pessoas você não escuta falando assim, eu não posso ter patrão. tem patrão. Eu vou Eu ser o tenho meu próprio chefe. eu vou ser o Preciso. meu próprio chefe. Porque as pessoas querem um pouco mais de independência profissional. Menina, você Uhum. acredita que meu celular tava apagando aqui? Do nada. Meu Deus. Se cair, gente, foi meu celular. Aqui tem um comentário bem grande aqui. Deixa eu tentar ler. Eu acho que meu celular não tá muito firme, não, porque não tá aparecendo pra mim, não. Aqui no meu município, cadê? Município, o empreendedorismo é aplicado na sala de aula, nas turmas do segundo segmento. Ah, o Vini, ele é professor, diretor, né? Fomos contemplados com o município empreendedor no interior do estado do Rio de Janeiro. É o Vinícius, para quem não sabe, ele é meu irmão. E ele está falando do município de São Francisco de Itabapoana, que Uhum. incentiva o empreendedorismo na cidade, tornando isso matéria de sala de aula. Você sabe que eu não lembro, não sei se você lembra disso, que eu fiz um projeto para o estado do Rio, a gente trabalhava para a Subsecretaria de Relações Internacionais, Subsecretaria de Relações Internacionais do estado do Rio de Janeiro. E a Uhum, gente buscava basicamente empreendedores. Porque no Rio de Janeiro a gente depende ainda de forma muito forte do petróleo. Então, uhum, mais de 70% da nossa receita, né, pelo menos não tenho números atualizados, mas na época, isso em 2015, vinha do petróleo. Então, essa pesquisa que a gente fazia para a subsecretaria era justamente para a gente analisar potenciais empreendedores, para a gente ver como seria possível diversificar o mercado do Rio de Janeiro. E assim, não é só uma questão pessoal. Eu, Daiane, entrei para o empreendedorismo. Mas a uhum. gente também sente muito essa carência de empreendedores, né?
que tenham empresas de médio e grande porte, para que a gente também consiga diversificar cada vez mais a economia do Estado. E eu lembro que na época que a gente fazia essas pesquisas, eram umas coisas muito específicas. Por exemplo, a gente pesquisava produtores de cachaça em Paraty, porque é um mercado forte. E a Sim, gente sim. via formas de tornar esse mercado mais significativo. Ou então, o mercado de roupas íntimas de Nova Friburgo e como Uhum. tornar isso mais significativo. E ainda assim a gente percebe que a participação no Estado é uma coisa muito pequena, não tem assim aquela força que poderia ter. Então aí é uma outra visão também que a gente não falou mais cedo, né? Isso, tem duas pessoas na live que eu ia falar da Vanessa também, que eu sei que ela é empreendedora. Ela até colocou um comentário aqui também. Eu sou uma dessas pessoas que procurou a independência e adquiriu um negócio. Mas digo que trabalhamos, é. O empreendedor, ele. Nós vamos falar disso mais à frente, né? Isso. E aí também tem uma questão de que, além disso, além de todas essas questões que a gente está falando, a gente já falou aqui também antes sobre Uhum. o papel da mulher no empreendedorismo. Sim. Porque a mulher, né, a gente sabe que o mercado não está pronto para receber essa mulher. Porque a mulher, ela engravida, até 2 anos depois, ela perde o emprego. Ela tem todas aquelas questões de que muitas vezes não consegue ser contratada porque existe um preconceito muito grande na hora de pagar o seguro maternidade. E a gente já fez uma live aqui inteira sobre isso. Então, não que a Uhum. gente queira voltar todos os pontos, mas também é importante a gente ressaltar que existe um número muito alto de mulheres no empreendedorismo que estão empreendendo também não por escolha, mas porque elas precisam sustentar os filhos, enfim, a si mesmas, a casa. E é uma outra questão também que acontece e contribui para que a gente tenha um número de empreendedores tão alto como a gente tem hoje. Uhum. Aí essa questão das mulheres, eu vi até uma matéria uma vez falando que romantizaram, né, o empreendedorismo para as mulheres como se fosse uma coisa natural, onde às vezes não foi natural, foi a única opção naquele momento para conseguir levar, sustentar a família, né? Às vezes são mulheres que são mães, sozinhas, e aí precisam levar o alimento para dentro de casa. Então, não foi porque, nossa, amo, quero fazer isso. Tem uma Exatamente. questão muito mais complicada. Isso. E a gente vai trazer aqui também alguns mitos do empreendedorismo. E esses mitos estão diretamente relacionados, né, também ao que a Vanessa falou. Então, o primeiro mito que a gente vai aqui trazer para você é em relação à flexibilidade de horário. E assim, quando você. Não a flexibilidade de horário exatamente, mas que quando você é empreendedor, você vai trabalhar menos. Isso é um grande mito. Quando você, como a Vanessa tá trabalhando, deve estar trabalhando também, né? Como a Vanessa tá falando aí pra gente, quando você é empreendedor, você trabalha muito mais do que quando você trabalha na empresa de alguém. E assim, você não trabalha só muito mais em relação à quantidade, você trabalha muito mais em relação à intensidade, em relação à dedicação. Você perde muita coisa que às vezes na CLT você não perde. Eu já contei também aqui uma vez a história, mas aqui na live acho que ninguém estava presente. De quando eu estava fazendo uma landing page e a gente estava e quem estava me ajudando era a Cíntia. E a Cíntia, ela me prendeu aqui na sala de casa e ajusta isso, e ajusta isso, e ajusta aquilo. E quando deu 2 horas da tarde, mais ou menos, eu falei para ela, pelo amor de Deus, eu preciso almoçar. E Vamos. aí eu parei rápido para almoçar e voltei. Mas assim, eu engoli a comida. E quando deu 4 horas, eu ainda tava de pijama. Eu falei assim, tá dando coração essa abusada. E aí, quando deu 4 horas da tarde, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso tomar um banho, porque eu tô de pijama até agora. E quando o marido chegou em casa, a louça estava no teto. E eu falei, olha,
Eu tava cantando aquela música já do Péricles. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. Gente, mas mas é verdade. Por quê? Porque a gente tem uma entrega para fazer. E quando a gente tem uma entrega muito grande para fazer, assim, que a gente sabe da importância, não que a gente não se doe no nosso CLT, mas a gente se Uhum. doa muito mais. E acontece que a gente perde horas, a gente às vezes perde dias. Agora, quando eu estava em época de lançamento, né, que eu estava lançando o curso, você senta no computador, você só muda a posição na cadeira, porque você trabalha demais. Então, esse E não tem aí sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. não tem. Eu trabalho todo sábado praticamente. O sábado que eu não trabalho, eu estranho. Eu trabalho quase todo domingo, pelo menos alguns posts eu tenho que programar para manter ali a rotina de saber que todo dia você trabalha, porque é o normal. O normal é o contrário. É normalmente você Uhum. não trabalhar. Embora eu acho que isso aí também é uma. Existem os dois lados. Eu acho que existe aquela questão de que você trabalha muito mais. E eu Uhum. acho que também existe um outro lado, que é das pessoas falarem que se você não trabalha fim de semana, você não é empreendedor. E aí também eu já acho que é um pouco pesado, porque eu acho que cada vez mais a gente está tendo uma corrida para dizer que se você não trabalha em excesso como empreendedor, você não está empreendendo. Você não está empreendendo e não vai ter sucesso. Exatamente. E eu acho que esse outro caminho também é muito perigoso. A gente Uhum. tem que trabalhar sábado e domingo? Tem. Eu trabalho, trabalho. Eu ligo o computador, fico 2, 3 horas, dependendo de como for, programando algumas coisas e segue a vida. Eu tenho um filho para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar. Sábado de manhã, gente, o celular tá pagando do nada. Sábado de manhã, eu gosto da faxina na casa. E aí eu não vou trabalhar e eu gosto da faxina. E eu acho que essa coisa, tudo quando a gente começa a fazer sabe, uma obrigação muito em cima, eu já acho que a gente também está pendendo para o desequilíbrio ao contrário. Ah, Isso. eu vejo muito na internet, ah, você não trabalha domingo? Gente, eu tenho filho. Eu vou trabalhar no domingo se realmente eu tiver uma demanda para isso, eu tiver uma necessidade. E aí vem a questão do equilíbrio, que não dá. Com o Pois é, tempo, se você sair desregulada desse jeito, chegar lá na frente e você pifa. exatamente. É por isso que eu acho que falta muito equilíbrio da Uhum. gente, sabe? Quando feriado você não abre. Gente, eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas, enfim, né? Realmente, mas aí se tiver demanda, se for um feriado muito importante, você pode abrir uma exceção, mas não que seja uma obrigação. Obrigação. Então, Justamente. eu acho que também tô inconformada com esse celular. É uma outra um outro mito também é que quando você empreende, você vai trabalhar da praia. Você fica lá Hum, com seu notebook na praia. Nunca trabalhei da esse, praia. esse mito é igual ao mito do home office. Que você trabalha menos em home office? É que já que eu tô em home office, eu trabalho no sofá, não sei o quê, do jeito que eu quiser. Primeiro que o home office não é praia, né? Não é férias, né, gente? Vamos combinar. E quando você é dono do seu próprio negócio, como a gente acabou de falar, às vezes, por isso que criou-se esse mito de que empreendedor é 24 por 48, você tem que ter aquela peridios. Me ajuda. Periodicidade? Não. Isso aí. Escolheu uma De palavra bem manter, difícil. né? Que eu nem consegui falar. Que tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina. Você tem que ter sim seu local de trabalho É, fixo. aí a Vanessa tá falando assim, já escutaram? Você é chefe, pode trabalhar assim. Gente, não é verdade. Aí é que Todo não mundo, pode, né? para você alcançar um objetivo, e a gente vai começar a falar cada vez mais também de produtividade aqui, além do Uhum. que a gente já fala, de certa forma você precisa ter uma rotina.
Uhum. sabe? E essa rotina, ela não vai se fazer da praia. É claro que você consegue ter uma flexibilidade maior. Ah, Uhum. beleza. Eu e meu esposo precisamos viajar, nós viajamos, e de lá eu consegui levar o notebook e eu trabalhei lá no sábado. Mas assim, isso é uma coisa. Não significa que eu tenho que obrigatoriamente viver trabalhando na praia. Imagina, são muitas demandas. Imagina eu gravando meus vídeos do YouTube da praia, credibilidade zero. Internet Imagina cai. eu gravando minhas aulas do curso da praia. Então nem faz sentido, né? Não, justamente não faz sentido. Então, gente, não é assim. Empreendedor não trabalha da praia, a não ser que você venda água de coco. E, Picolé, né, é isso. sanduíche natural Mate, aqui em Niterói dá dinheiro. Dá muito tá? dinheiro. Dá. Mate, né? Enfim. Então, partimos para um outro mito que é o de ganho rápido. Ainda não Prossiga. fiquei rica. Ainda não fiquei rica. Chateada. Comecei hoje o meu negócio hoje, no primeiro mês. Como é que tá seu caixa? 100 mil reais. Famoso 6 em 7. 100 mil reais em 7 dias. E não, Gente, não caiam nessa. mas eu acho que o que acontece também é que cada vez mais a gente tem as pessoas propagando essa questão do empreendedorismo digital. E sim, o empreendedorismo digital, ele está cada vez mais forte. E sim, é uma Uhum. coisa muito boa. Por quê? No empreendedorismo digital, você não paga aluguel de loja, você não paga luz, sabe? Água, no caso, aluguel do seu A espaço estrutura físico. física. A estrutura física é uma coisa que tem um custo muito alto. E quando você trabalha da sua casa, esses custos, eles vão ser um pouco mais diluídos, você não vai ter os mesmos custos. Então, Uhum. basicamente, quando você quer entrar para o empreendedorismo digital, você paga algumas coisas que são muito mais baratas. A gente, por exemplo, paga um domínio de um site que é tipo R$ 150 por um ano. Entendeu? Então, assim, não é um aluguel que custa 900 mil reais por mês. Então, os seus custos, eles são muito menores. E a possibilidade de você ganhar também é muito maior. E Uhum. aí, o que acontece é que o pessoal cada vez mais ficou, olha, dá para ganhar e dá para ganhar rápido. E, de fato, tem muitas pessoas que conseguem ganhar e conseguem ganhar rápido. Mas isso aqui também não é o roubo de assalto de La Casa de Papel. Que Não, você vai planejar, assaltou, pegou os milhões de reais. isso. E não dá para generalizar, né? Porque cada negócio tem sua particularidade. E se esse tipo de ganho no mundo digital, no empreendedorismo digital, ele é bem mais viável do que para quem tem um negócio físico, que o custo é bem Exatamente. maior. Exatamente. E o que acontece? Aqui no empreendedorismo digital, assim, se você for trabalhar com o Instagram, por exemplo, você tem que Uhum, fortalecer, você tem uma comunidade, você tem muita coisa que tem que estudar. E o seu uhum, crescimento, você tem que ver se esse crescimento vai ser sustentável. Porque o que acontece é que, às vezes, você vê lá aquelas métricas de vaidade que a gente fala. Que fulano tem 10 mil seguidores no Instagram. Por quê? Sorteou iPhone, sorteou carro e gastou um dinheirão. E quando vai vender, a pessoa simplesmente não vende, uhum. sabe? E fica lá para sempre perseguindo 6 em 7. E você não busca melhorar, tipo, uma entrega, sabe? Então, assim, empreendedorismo, principalmente o digital, assim, eu vejo como se o grande investimento que você faz quando você empreende Uhum. fora do digital, você tem um investimento muito grande em dinheiro. Sim. Quando você empreende no digital, você tem
um investimento muito grande em conhecimento e principalmente tempo. Uhum. Porque se você não investir o seu tempo, se você não doar o seu tempo, você não recebe. Então, você achar que você vai ganhar rápido é o grande mito. E, infelizmente, isso acaba causando até alguns transtornos nas pessoas. Por quê? Elas ficam naquela sede do dinheiro e elas acabam sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão. Uhum. Você sabe que eu tô num grupo de lançamento. E lançamento é um negócio assim, né? Você vai Bem fazer para ganhar, estressante. mas você faz para ganhar dinheiro. Você não faz para não Aham. ganhar. Você tá fazendo ali para ganhar dinheiro. E o que tem, que você sabe que eu conto para você, de pessoas que estão ali dentro, extremamente frustradas, que estão reclamando da vida, porque não conseguem fazer as coisas, quer dizer, são pessoas que estão esperando ganhos rápidos. E quando elas Uhum. vão botar a mão na massa e percebe que não é o milagre da Casa de Papel, Já é tarde demais. aí, minha filha, Já tá dentro do olho do furacão. já não tem mais como devolver o dinheiro. Isso. E outra questão, outro mito, é você achar que vai começar um negócio. Assim, depende do quanto você tem também para investir. Se você tiver uma boa quantia para investir, você vai poder contratar funcionário para outras pessoas fazerem certos tipos de serviços. Mas se você é um empreendedor que não tem tanto capital para investir, você vai ser o eu empresa, né? Eu, empreendedor. Eu empreendedor. Você vai fazer a comida, lavar a louça, colocar quentinha e entregar. Basicamente isso. A empresa de eu só, né? É o Isso. empreendedorismo do eu só. E, e eu acho que muito uma ilusão que vem nisso aí, que a gente nem colocou, é aquela ilusão igual você entra na faculdade. Aí eu vou entrar na faculdade para estudar só o que eu gosto. Gente, quando você É. entra na faculdade, você não estuda só o que você gosta. Muito pelo contrário. Da mesma forma como quando você empreende, você não trabalha só com o que você gosta. Principalmente se você tiver no início. Ah, mas eu trabalho, meu negócio é moda. Gosto de ver as roupas, as tendências, de combinar. Detesto matemática. E quem faz o teu caixa? Quem faz? Quem analisa a conversão? Quem vê a questão dos clientes? Seu atendimento? Quem faz isso? Negociar produto, matéria-prima, Estoque. Pepsi, Webs. né? Eu fui para gestão de pessoas, não gosto de gente, não gosto de números. Cheguei lá, matemática financeira. Falei, por quê? Não quero. Exatamente. E, por exemplo, ó, hoje, eu não gosto de um monte de coisa. Eu não gosto de fazer landing page. Não tem como pagar, gente. Não tem dinheiro para fazer cada landing page de cada coisa que eu invento. A Cíntia vai ficar rica às minhas custas. A Cíntia. Gosto de falar da Cíntia. Gente, não tem dinheiro. E aí, o que faz? Você aprende a fazer. E eu tava até falando com a Érica que muitas vezes é bom você ter essa característica de eu quero aprender e eu quero ter a autonomia para fazer. Porque muitas vezes você não tem como pagar, muitas vezes você não tem como esperar uma pessoa fazer aquilo para Te você. entregar. E se você tem a curiosidade, você simplesmente pega e faz. Uhum. Essa. Para, Cíntia. Essa semana, para quem não viu, inclusive, pode entrar lá que o nosso site está novinho, lindíssimo, belíssimo. Quem fez? Quem fiz? A própria que vos fala. Trabalho com artes, publicidade, propaganda, marketing. Sou tudo. Aqui Eu agora sou, eu sou tudo. eu sou apenas fruto de uma experiência ruim. Eu e a Erika, a gente pagou uma pessoa para fazer o site e aí ela inventou. Não foi a Cíntia, gente. E aí essa pessoa, infelizmente, que se fosse a Cíntia, a gente tinha acertado. E aí essa pessoa simplesmente pegou o dinheiro e não foi embora, mas simplesmente ficou mais de 2 meses sem entregar o serviço. E depois de 2 meses sem entregar o serviço, ela falou que não entregou porque estava com coronavírus. Ficou dois meses com coronavírus. Então, assim, é, é Não vou importante. rir porque Não vou rir, porque vai que é pecado.
E aí, que eu vou ficar esperando? Não vou. Eu peguei, fiquei irritada, fui lá e fiz. Então, vai ter muito disso também. A gente vai se frustrar, a gente vai fazer parcerias erradas, a gente nem sempre vai conseguir fazer as parcerias mais satisfatórias, nem todo mundo Uhum. vai ter um comprometimento da Cíntia, por exemplo. Então, assim, a gente precisa ter aquele ímpeto de aprender, de colocar a mão na massa e delegar só até aonde a nossa mão consegue alcançar. E não Isso. vai ser todo lugar que ela consegue alcançar. Não, e nessa questão do aprender, até mesmo se você contratar um profissional, se você sabe do que se trata, conhece a fundo do serviço, mas resolveu pagar alguém para fazer, você vai conseguir até avaliar melhor o trabalho desse profissional. Ele vai te fazer uma entrega e se não for satisfatória, você vai ter como argumentar. Porque você vai conseguir identificar os gaps, vai ver que não está atendendo a sua necessidade. Então não dá para ficar alheio ou leigo em tudo e simplesmente entregar na mão de alguém para alguém fazer para você. É importante. Gente, esse telefone tá pagando demais. Tô com medo de eu perder o único que eu tenho. Daiane, você acabou de ganhar um site grátis. Por que você vai fazer um site pra mim? Tá rolando sorteio? Tá rolando sorteio? Aqui, É depois fale interessante. mais sobre isso. Não, pode falar agora, porque a Érica, enquanto a Érica comanda, eu acompanho. E a, só aqueles dois olhos ali do Instagram. Então, Cíntia, não assim, deixa a gente emocionada ao vivo, não, tá? e então, assim, gente, é muito importante também a gente entender. E é aquilo que a sua mãe com certeza falou pra você em algum momento da sua vida. Até pra você mandar, você tem que saber. Você Tem. não vai conseguir mandar uma pessoa pedir, por exemplo, uma pessoa dar uma faxina na sua casa. Ah, qual produto que eu tenho que usar na janela? Não sei. Se você não sabe fazer, você não vai saber mandar. Então é muito importante. E é por isso que a gente reclamava tanto lá no curso de gestão de ter que aprender contabilidade. Que o professor ele fazia com a gente sofrer como se a gente fosse contador. E a gente falava, gente, quando eu tiver uma empresa, eu vou contratar um contador. Mas assim, se você não entender a fundo o balanço e, enfim, todas as outras coisas, você simplesmente não vai conseguir saber se aquela contabilidade está sendo Tá feita certa. certinho. Entendeu? Então, até para mandar, a gente tem que saber. É isso aí. Aí depois de falar de todos esses mitos, nós daremos diquinhas, né? Para você que vai empreender, que está pensando em fazer, o que já faz. A Luxa, eu não sei se ela está na live, mas ela é uma daquelas profissionais que, além de ser CLT, também atua no empreendedorismo. Faz um merchan E dela que de repente ela dá umas máscaras pra gente. isso, justamente. A Luxa, ela tá empreendendo pesado, sabe, na parte da costura. E quantas vezes ela termina de trabalhar e ela começa a costurar. E aí ela vai até, às vezes, 2 da manhã, costurando, para 8h30 tá online no trabalho. De convidar para algum lugar e ela falar, não posso ir porque eu tenho entrega. Foi feito um pedido, eu tenho que entregar. Então, é isso. Dicas para empreender. Depois a Ident- gente precisa gravar esse pedaço pra pedir pra ela dar as máscaras pra gente. Isso. Não só máscara, tá? Eu Temos sei, ela bolsas, faz bolsas. necessaire, caminha de cachorro, Muito bom. entendeu? E as máscaras, inclusive, é aquela que vem com laço aqui, Dessa aí eu não tenho, não. ó. Tá, como é que fala? Tá panguando. É... Identificar o perfil. Nem todo mundo tem o perfil para empreender. Temos que ser sincero nessa parte. A Natália Arcuri, a sua, né, que eu acho que você super parecida com ela, tem uma série, como é o nome da série dela? Lá do YouTube? Me Poupe é o canal. Isso, o canal Me Poupe tem uma série lá que é para tirar as pessoas, os empreendedores
do vermelho. E aí teve um caso, até que eu me lembrei agora, o cara ele tinha um bar lá em São Paulo. E aí ele abriu o bar, o sonho dele era ter um bar. Ele abriu um bar, ele estava há mais de 5 anos com esse bar, sem esse bar dar lucro. Só tinha dívida. Só tinha Mas dívida. mas ele desligava o freezer de noite? Eu acho que desligar o freezer era uma das menores preocupações dele. Era complicado. E chegou uma parte que ela falou, entrega. Não tem jeito. E ele era tão, não vou entregar porque é um negócio emocional, é do coração. Ah, então não posso fazer nada por você. Tava claro que essa pessoa não tinha perfil para ser empreendedor. Porque ela tem um negócio que há anos só dá despesa, Não tem perfil. não tem perfil. E aí a gente tava até. Eu tô falando aqui pra você que tá na live sobre esse grupo que eu participo lá do lançamento. E eu, inclusive, espero que não tenha ninguém lá do grupo, que eu vou falar mal de uma pessoa que tá lá. Tem uma pessoa lá do grupo que. Ai, gente, não dá. A pessoa ela tem que entender que ela não tem perfil nem pra estar naquilo ali. Entendeu? E essa tá pessoa tudo que tá lá- bem, gente, não ter, ok. E tá tudo bem. Só que eu acho que quanto mais cedo você entende aquilo ali, é melhor. Uhum. É, Então, assim, a pessoa tá no grupo, ela sabe que tem que fazer tráfego, sabe que tem que fazer landing page, sabe que para você lançar é um planejamento que leva mais ou menos de 15 a 20 dias. Então, você tem que estar ali ciente do que está acontecendo. E aí, todas as vezes que ela tá ali, que ela tem que fazer qualquer tarefa, ela fala assim: olha, eu não sei fazer, eu não sei de jeito nenhum mexer no gerenciador, mas eu te ajudo. Mas você não está entendendo, eu já olhei todos os tutoriais e eu não sei. Não, mas me chama no privado. Não, você não está entendendo, eu não sei como é que faz. Para cada solução, gente, é de verdade. E você com certeza conhece uma pessoa assim. Para cada solução que você dá, a pessoa traz 3 problemas. Mas olha, agora você não precisa fazer tráfego. Preciso sim, eu só tenho 50 pessoas. Mas eu fiz a minha com 7. Mas 50 pessoas é pouca coisa. Assim, cada problema, cada solução que você traz, cada ponto de vista bom que você dá, a pessoa traz um problema. Olha, vamos olhar aqui pelo ponto positivo. Não! A culpa foi de vocês, porque eu falei que eu queria vender mentoria, vocês mandaram eu vender outra coisa. Eu queria vender comunidade, vocês mandaram eu vender mentoria. E agora eu não vendi nada. E aí? Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que não tem perfil e tá tudo bem. Tem gente que tem perfil de CLT. Tem gente que não tem perfil de verdade. Tem gente que a CLT aprisiona a pessoa de uma certa aprisiona. forma que a pessoa não consegue. Mas Uhum. tem gente que vai empreender, a pessoa não tem organização. A pessoa acha que começou, vai delegar. Começou, tem 50 funcionários. Ah, não, vou pagar para fazer o tráfego. Não vou aprender nada, não vou olhar um tutorial no YouTube. Você pode chegar longe? Pode. Sua empresa pode dar certo? Pode. Mas você não vai alcançar o pleno potencial que você poderia. Por quê? Porque você não tem o perfil. Você tem que saber quais são as coisas que vão acontecer, que estão suscetíveis. Você tem que saber, né, correr riscos. Você tem que estar totalmente aberta. Cara, hoje eu vim aqui para essa live, né? A Erika sabe que antes da gente começar a fazer a live, eu tava assistindo uma outra e eu fiquei enchendo o saco dela pra ela ver a live. E a mulher falou assim, cara, é Noelle. Noelle Gomes, gente, segue aí. Gente, Fatinha. Fatinha, segue. você precisa. Fatinha. Segue a Noelle Noelle Gomes. E ela falou um exercício. Fecha sua mão. O que você consegue? O que entra aqui? Nada. A partir do momento que você... O que, Érica? Fala pra mim. Solta. Abre. Quando você abre a mão, não significa que você está dando, soltando. Significa que você está aberta para receber também. Então você só precisa abrir mão de certas coisas. E é isso que a gente precisa fazer. Aí a gente roubando a ideia dos outros aqui para engrandecer a nossa live. Pelo menos a gente deu os créditos, né? Então, assim, a gente precisa muitas vezes saber abrir mão. Sabe?
eu preciso abrir mão agora do meu conforto, do meu sono, de muitas coisas que eu queria estar fazendo, porque eu Uhum. quero engrandecer, sabe? O meu empreendimento. Eu quero engrandecer isso aqui. E principalmente para quem é mulher, tem uma carga emocional muito Nossa, forte, a sabe? culpa, se é mãe, então. Principalmente, meu filho, eu fico lá no escritório, minha mãe, e ele usa isso contra mim, usa. Mamãe, vamos jogar Plantas versus Zumbis, senta aqui, meu filho, vamos jogar sim. Por quê? Porque você sente a culpa de estar muito tempo longe do seu filho dentro de casa. Então, assim, a gente tem que aprender a abrir mão de muita coisa para que a gente Uhum. consiga engrandecer o nosso negócio. A gente perde agora para ganhar lá na frente. Eu gosto muito da analogia de falar que não só no empreendedorismo, mas principalmente o empreendedorismo. Isso aqui é como se Uhum. fosse uma plantação. A gente não vai jogar a semente na terra e no dia seguinte a gente vai estar lá cheio de fruto, colhendo tudo e vendendo. Isso aqui é uma plantação, a gente tem que regar, a gente tem que adubar, Tem que a gente tem que cuidar. principalmente tomar conta para que os insetos não venham aqui comer e a gente tem que encher de agrotóxico. E Os acabe com insetos. todo o seu esforço, com todo o seu sua dedicação, seu suor. E nessa analogia, a gente pode também entender que os insetos são os nossos sabotadores, são as nossas crenças limitantes, O sabe? medo, o medo do fracasso. A insegurança que a gente tem, a Uhum. questão de querer controlar tudo. Então, tudo isso são insetos que vão vir Sabotadores. para comer ali a nossa plantação. Uhum. E você tem que saber cuidar disso da forma certa, sabe? Se você sair ali lascando agrotóxico, você vai acabar com a sua plantação. Você não vai ter uma plantação, você não vai ter uma colheita saudável. E eu acho Uhum. que o agrotóxico, já que a gente está indo assim tão fundo nessa Nessa analogia, analogia, sim, eu tô entendeu? sentindo aqui firmeza aqui do meu lado. É, Vai. a gente pode colocar aí, eu acho que os agrotóxicos, como as coisas que a gente quer fazer para que a gente possa, tipo hackzinho, sabe? Conseguir chegar no nosso caminho, alcançar o nosso objetivo sem passar ali pelo dolorido, sabe? Sem Uhum. sentir a dor. É tentar atalho, sabe? Não tem atalho. Para E plantação, tu tem que esperar. tem que esperar, não tem jeito. E o fato de você, vamos continuar aqui no agrotóxico, você ter tanto medo dos insetos comerem sua plantação e você tacar agrotóxico, você mata a plantação toda e você não vai ter nada. E aí, ficamos por aqui. Boa noite. Eu fiquei reflexiva. Boa noite, até amanhã. Namastê. E Até beber mais uma aí, água. depois dessa reflexão gigante que a gente fez dessa analogia, a gente vai para outra dica, que é planejamento. É você se planejar, sabe? É você tomar decisões conscientes e planejadas daquilo que você quer fazer, que eu acho que é outra coisa muito importante. A gente Uhum. não, eu sempre falo isso nas minhas aulas, a gente não pega um carro, entra no carro e começa a dirigir. Sem rumo. Não É, sei. Não vou sei. ali no Só ponto vou. pegar um ônibus, para onde? Vou. Se você não faz isso com a sua vida, por que você vai fazer com o seu dinheiro? Por que você vai empreender sem entrar e ligar o GPS do carro? Sem saber para onde você vai? Sem saber qual é a linha do ônibus? A Érica não vinha aqui em casa sem perguntar assim, qual é a linha que passa aí? Vamos procurar aqui na internet, passa onde? 10 vezes, 10 vezes. Mas é melhor você ter planejamento e segurança do que você errar. E é isso que a gente Uhum. tem que fazer no nosso negócio. A gente tem que se planejar. Quanto tempo você tem para investir no seu negócio, o quanto de dedicação que você tem para investir no seu negócio. Porque investimento não é só dinheiro. Investimento é tempo, é dedicação, é paciência, Energia. isso, energia, é um misto. Porque você vai estar lidando em um ambiente totalmente instável. É uma coisa nova que você está começando. Então, você não sabe o que vem. Então, o planejamento, ele é justamente para mitigar essas coisas que podem vir a acontecer. Vai acontecer, de qualquer forma.
mas aí você vai estar preparado. Exatamente. E aí também é muito ligado a isso. É outra coisa que você precisa ter em mente quando você começa a empreender é quanto de investimento você tem para isso aí. Uhum, Quanto que você precisa investir? Ah, acontece muito também que a gente entra assim, vamos botar aí o digital, que é onde eu tô. uhum. Vou entrar no digital, comecei, liguei o carro, tô andando. Gastou quanto esse mês de gasolina? Tô andando. O carro tá E, andando, tá bom. tá, e aí? Tá na reserva, mas tô mandando aqui, Mas ele tá tá, indo. mas tá indo. Como é que você vai investir se você não sabe quanto que você precisa investir? Ah, não, ó. Quando eu comecei a investir, aí eu preciso de R$ 150 aqui, ó, por ano. É um ano só. É R$ 150 o ano inteiro para ter o meu site. Eu quero ter meu site. Então tem que botar Uhum, esses R$ 150. Olha, que eu também não abro mão de programar meus posts. Colocar post todo dia na mão me causa uma energia muito grande. Quero aqui um aplicativo para fazer isso. E me custa uhum. quanto? Tantos reais? Vou anotar aqui também. E eu sei que está lá nos meus gastos mensais. E quanto que eu recebo por mês? Quanto tempo eu vou ficar sem receber? E uma coisa aí também que muitas pessoas não fazem e que é errado é: você começou o seu empreendimento, quanto que você quer ganhar por mês? Qual a sua Tu meta? não estou dizendo que você tem que ganhar no primeiro mês, mas quanto que você quer ganhar? Se eu perguntar para você hoje, quanto você quer ganhar, Érica? Você sabe me responder? Tem que saber. Tem que saber. Como que é o seu dia? Como você espera que seja o seu dia ideal? Você sabe? Uhum. Ah, isso eu já sei, isso eu já sei. Não, era uma pergunta retórica. Não Então, era, mas para que todos saibam, eu já sei. não tava fazendo inquisição com você, não, amiga. Era só uma pergunta retórica. Tava usando você como exemplo só. Entendi. E aí você precisa saber, porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Já dizia alguém do Alice, acho que é o gato, né? Alice no País das Maravilhas. Você tem que saber onde você quer chegar. Se você não sabe quanto você quer ganhar por mês, como é que você vai saber que agora você tem que fazer igual a Dilma e dobrar a meta? Vai deixar a meta Isso. aberta? Não existe, né? Para quando você alcançar a meta, você dobrar a meta. Pois é. E aí a gente vai para o nosso último tópico, que é Lidar com o fracasso, que infelizmente acontece. Ninguém tá livre disso, tá? Da vida de sucesso, eu acho que é o que todos nós queremos. Seria bem mais fácil, mas sabemos também que sem fracasso não há aprendizado. Você fracassa, aprende, continua. Essa deve ser a roda. eu gosto muito do Murilo Gun e quem me acompanha nos stories, quem não acompanha, acompanhe, porque eu falo bastante coisa maneira. Eu gosto muito do Murilo Gun e ele fala muito que a gente não foi educado a errar. A Uhum. gente aprendeu a sempre acertar. Então a gente tinha que tirar as melhores notas na escola. Ah, você é bom em história? Aqui, vamos focar nisso. Vamos escolher uma faculdade que tenha relação direta com isso. Mas tudo na vida a gente pode aprender. Você pode pilotar um avião? Pode. De repente, se você tiver um talento, se você tiver uma predisposição, você vai Uhum. aprender em 5 anos. E se não tiver, você vai aprender em 10, 15. Mas Mas o que você não vai aprender. você vai aprender. E os erros, eles fazem parte do processo. Às vezes eu acho que o fracasso é uma palavra, eu não sei se é a palavra que vem carregada assim de uma coisa meio pesada. É, porque ela Uma... tá associada a um buraco, sabe, fundo, que jogaram terra em cima e não tem mais jeito. Tá enterrado. mas assim, você fracassar é uma coisa boa. Para quem não sabe, eu vou abrir aqui o meu coração para você. Eu abri meu coração para 200 pessoas lá nesse grupo que eu tô falando. E, cara, eu tive um fracasso no meu lançamento. Por quê? Porque eu joguei no público-alvo errado. Foi ruim? Foi excelente. Eu investi pouco. Agora imagina se eu invisto R$ 5.000
e eu não fracasso agora e eu deixo para fracassar aqui a 3 lançamentos. Olha a queda que eu ia ter. Eu ia ter uma queda de um prédio de 15 andares. Então é melhor eu fracassar agora? Aprendi. Mexi no público. Tô fazendo anúncio sozinha para poder aprender qual é o público melhor, só para eu aprender. Tá sendo bom? Excelente. O que teve ruim nesse fracasso? É a questão do ressignificar, né? Os acontecimentos. Você pode escolher de que forma você vai enxergar esse fracasso. Sacudiu tudo. De que forma você vai enxergar esse fracasso? Se vai ser uma coisa para te derrotar de fato, te deixar do chão, ou se vai ser um impulsionador. Isso, eu tava vendo, eu fiz curso lá de mentoria, né? E a professora lá, ela tava falando pra gente a teoria dos... Ó, 3 minutos. Tá, a teoria dos 90-10, que é a sua vida, ela, de um modo geral, 10% é o que acontece e 90% é como você reage a isso. Então, só 10% da sua vida é acontecimento. O restante daquele seu dia inteiro é como você escolhe de forma consciente que você quer reagir a isso. E aí, agora vocês fiquem com essa reflexão, né? Pensem Hoje a gente bem. trouxe algumas. Plantação, abrir mão. Dirigir, né? Entrar no carro. 90-10, entrar no carro. A gente está aí com várias reflexões. E acho que a gente quis trazer aí, a maioria delas nem foram pensadas, que a gente à tarde pensa só no conteúdo e à noite chega a inspiração, né? E acho que é muito dessa questão de deixar para vocês essa questão de quando você entrar no seu carro, né, saiba para onde você está indo. Pelo menos saiba e planeja o percurso. E aí, conforme for acontecendo as coisas, você pelo menos está preparado. E siga. Não pare, siga. Isso. E lembre-se sempre de abrir mão. Que na sua mão fechada não entra nada, mas como você... Pensa, gente, isso é importante também. Se você não planejar, não souber como é o seu dia perfeito, como é que você quer que seja o seu dia todos os dias, você não consegue ter um planejamento para conseguir alcançar esse objetivo. Então, Érica, se despeça. Faltam mais ou menos 2 minutos aí. Obrigada a todos, a participação. Vocês arrasaram. E, como eu disse antes, entrem no carro e sigam. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, minha companheira Érica. É isso aí. Muito obrigada por mais uma live. E convidem as pessoas para ver essa live com tanto aprendizado, que eu achei ela muito ótima. Isso, muito gente. Enviem para os seus amigos, tá? Revejam. E reflitam. Isso, principalmente. Reflitam. Então é isso aí. Muito boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau.